Agora a gente faz a nossa ronda, daqui a pouco a Polícia Rodoviária Federal vai falar sobre isso, o inspetor, daqui a pouco a gente fala mais detalhes. Solta a vinheta aí do dia. A tragédia na BR-101 subiu para 22 o número de mortos. Uma das vítimas morreu no hospital. A perícia preliminar aponta que houve falha mecânica na carreta que provocou o acidente. Os pneus estavam carecas e o veículo transportava pedra com 11 toneladas a mais que o suportado. E diante da tragédia, os capixabas se solidarizaram, lotaram o Emóis para doar sangue. A gente não poderia deixar de ajudar, né? As pessoas que necessitam nesse momento. Tem isso e muito mais no Ronda de hoje. Já estamos no ar. Ronda Geral. Oferecimento. Distriferro. Telha Galvalume sob medida até 12 metros. 2127-4000. Estamos de luto, Espírito Santo. Infelizmente, essa tragédia, a repercussão hoje, como que a gente está vindo com várias informações, comentar ao vivo aqui com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal também sobre as causas, a polêmica dessa estrada e quantos outros casos também já aconteceram. Daqui a pouco a gente inicia isso. Mas antes, eu quero relembrar, quero fazer um apanhado, uma ronda geral sobre tudo o que aconteceu dessa tragédia da BR-101 em Guarapari. Infelizmente, já são 22 mortos nesse grave acidente. Uma das vítimas morreu no hospital. Vamos ver na reportagem completa. No LED. Eu estava preso no cinto, consegui soltar e sair. Quando eu saí lá fora, tinha uma senhora toda pegando fogo. Imagens que passageiros, sobreviventes e os capixabas jamais vão esquecer. A tragédia já é considerada a maior do Espírito Santo em rodovias estaduais e federais. Foi entre um ônibus de viagem com 31 passageiros e o motorista, uma carreta e 2 ambulâncias, que transportavam 9 pessoas. Por volta das 5h30 da manhã, a carreta carregada de granito invadiu a pista contrária, bateu no ônibus e atingiu as 2 ambulâncias. Informações preliminares da perícia apontam que um defeito mecânico na roda traseira da carreta fez com que o condutor perdesse o controle. O veículo estava ainda com pneus carecas e transportava a pedra que pesava 11 toneladas a mais que a estrutura permitia. A carreta acabou tombando na pista e atingiu o ônibus e as ambulâncias. Nós identificamos que havia pneus careca, nós identificamos que o sistema de freio não estava funcionando corretamente, então acreditamos também que esses fatores possam contribuir para o acidente. É claro que o trabalho pericial é quem vai dizer quais foram realmente as causas. Na tragédia, 22 pessoas morreram. A maioria estava no ônibus. Tinha feito uma viagem para Portugal, chegou de Portugal, veio buscar o carro dele que estava aqui. Aí aconteceu essa tragédia, né? A minha filha ligou para mim e falou: pai, a minha mãe, nem eu não sabia que ela vinha. Falou, minha mãe estava vindo fazer uma surpresa para a vovó e vovô e já é 8, ela falou que ia chegar às 6 horas, já são 8 horas, ela não chegou, ela começou a chorar. Eu falei, não, minha filha, calma que eu creio que não aconteceu nada não. Agora eu entrei ali dentro e infelizmente eu reconheci. E para poder fazer o cortejo, né, o velório da avó que faleceu e está fazendo parte dessa tragédia. Um dos passageiros do ônibus chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital. Foi o motoboy Ocivando Santos Vilas Boas, de 38 anos. Ele voltava de um tratamento de saúde em São Paulo.
Logo após o acidente, na manhã de hoje, familiares estiveram nos hospitais e no departamento médico-legal atrás de notícias das vítimas. Tenho quase certeza que ele não está no meio dessas fotos. Tenho certeza que ele vai estar vivo, mas a gente tem que também participar desse momento, né? Meu primo que está muito ruim, né? Que ele teve o corpo 100% queimado. Quantas histórias, quantos relatos, né? Poderia ser qualquer um de nós, todo mundo hoje, né? Vai transporte para cá, para lá, de pessoas saindo uma surpresa. Infelizmente, não conseguiu ver a tempo a família. Ontem eu até estive lá no Hospital São Lucas para conversar com o motorista, né, da Águia Branca, que sobreviveu a tudo isso, mas está traumatizado. Ele estava acompanhado de psicólogos, assistentes sociais, não falou com a imprensa lá na hora. E está abalado, porque, segundo relatos até de pessoas que trabalham no hospital, ele simplesmente ficou perplexo porque só conseguiu ajudar uma pessoa, pulou da janela e viu todo aquele cenário de fogo, de gritos e de desespero. E olha, nós temos uma pergunta, que eu acho que é a pergunta do capixaba. O que causou essa tragédia? É por isso que nós trouxemos o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Inspetor Lira, obrigada por ter vindo, e para esclarecer para a gente esse cenário aqui. O motorista da carreta morreu durante o impacto, mas foram detectados inúmeros problemas para que isso tivesse acontecido. Há uma causa já fatal e diagnosticada para isso? A nossa equipe de perícia está trabalhando para identificar a principal causa do acidente. Nós temos alguns indícios, a questão dos pneus, a questão do freio, a curva, a chuva. Então são alguns fatores que acreditamos que juntos causaram o acidente, mas é claro que nós buscamos aquele que foi primordial, aquele que deu a causa mesmo ao acidente. Nosso intuito não é, da Polícia Rodoviária Federal, tão somente identificar ou interferir na perícia da Polícia Civil, mas sim buscarmos de forma conjunta uma causa e aí sim agirmos para que novos acidentes não aconteçam. Mas dentro dessa série de fatores, né, Lira, a gente observa a pedra de granito. 41 toneladas que foi o identificado, sendo que nós temos uma regulamentação para o transporte de rochas ornamentais aqui no estado que é intensa, a gente exporta para o mundo todo. E os caminhões estão aí acima do peso. Ele estava com mais do permitido, que são 30 toneladas. Exato. São 11 a mais. Isso. Após a rocha ter sido retirada do local do acidente, as nossas equipes levaram para uma balança e foi identificada cerca de 41 toneladas para aquela pedra. Pela estrutura do veículo que estava transportando, seriam somente 30 o peso máximo permitido. Isso tudo também ainda tem que ser melhor verificado, tá? E para que possamos então aplicar as devidas penalidades e sanções a quem quer que seja, transportador, quem embarcou. O dono dessa carreta é um responsável. Vocês têm feito essa apuração. Ele pode ser responsabilizado como? Ele será responsabilizado sim. Por tudo que aconteceu. Ele precisa, antes de colocar o veículo em circulação, garantir que tudo esteja perfeito. Equipamentos de segurança, sistema de freio, o pneu tem que estar em condições. É do proprietário garantir que esse veículo só inicia seu deslocamento em condições. Vocês verificaram se a amarração estava correta, mas os pneus estavam carecas, foi identificado? Exato. Havia pneus carecas no veículo, os freios não estavam em pleno funcionamento. A amarração da rocha sim estava correta, tanto que no primeiro momento ela ficou presa ao veículo após ele tombar na rodovia. Depois, é claro, com as demais colisões, a colisão com o ônibus, ela se soltou. Mas isso tudo também vai fazer parte do trabalho pericial da Polícia Rodoviária Federal. Agora, Lira, eu tenho duas questões. Quando a gente fala de estrada, ontem eu falei aqui novamente, um trecho perigoso, mão em contramão, e tem a questão ainda da fiscalização sobre essas cargas pesadas. Balança, elas não estão funcionando nesse trecho da BR-101. O que está acontecendo? Quantas são? Por quê? A BR-101 possui 4 balanças. Uma está com as obras de manutenção paralisada, que é a balança de Viana. As demais, uma balança em Linhares, uma balança em município da Serra e outra em Rio Novo do Sul, estão em condições de serem operadas, depende da ANTT colocar em funcionamento. Agência Nacional de Transporte, ou seja, a questão é lá em Brasília.
superior, né? No outro órgão, ele tem que colocar isso em funcionamento. A Polícia Rodoviária Federal faz a sua fiscalização de excesso de peso, utiliza essas balanças, mas o ideal é que elas estejam funcionando, que aí sim, todos os veículos passando pelas rodovias federais, veículos de carga, são obrigados a entrar na balança e aí todos serão fiscalizados, não só aqueles levados pela Polícia Rodoviária Federal. Vamos fazer só uma pausa para a gente chamar aqui a entrevista do chefe da Polícia Civil que falou sobre esse caso. Daqui a pouco eu tenho mais uma pergunta em relação a essas estradas do trecho. Solta aí no LED. Nós vamos reunir o máximo de prova possível para poder identificar os autores e os responsáveis por esses fatos. Logicamente, nossa linha de investigação é em cima do proprietário da empresa que é responsável do caminhão. O motorista morreu, mas nós vamos fazer identificação, vamos fazer as investigações para também, embora não possa indiciar porque ele morreu, mas nós vamos indiciar o proprietário do caminhão. Agora a polícia já tem, pelo menos, ou já tem certeza de que foi a carreta que provocou esse acidente, por todas as evidências? O que eu posso falar, eu falei hoje mais cedo, é que pelas declarações do superintendente da Polícia Rodoviária Federal, nos conduz a entender que realmente o veículo foi o causador do acidente. Então, pelo que ele informou para a gente, que eu ouvi na hora, porque eu não tive ainda a participação de ter acesso aos inquéritos, eu posso afirmar que nos conduz a dizer que o motorista do caminhão é responsável pelo acidente. Logo, o proprietário também vai ser responsável pelo acidente. Então, voltamos aqui com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Doutor Lira, como o chefe da Polícia Civil falou, vocês vão apurar esses devidos casos para responsabilizar o dono dessa carreta. Agora, tem por trás disso também a questão das provas. Por exemplo, velocidade. Vocês já podem afirmar ou não se houve excesso? Como que fica? Bom, os dados de velocidade do ônibus, infelizmente, foram incendiados, não temos como apurar. A velocidade da carreta, ela possui um tacógrafo, mas esse tacógrafo não estava ferido. O disco que fica ali, que identifica para nós o tempo que ele deslocou, se ele estava andando muitas horas, sem dormir, sem parar para descansar, e a velocidade, infelizmente, não poderá ser utilizado, esse disco. Então nós temos que concluir o trabalho pericial para então identificarmos a velocidade do veículo naquela curva e após o tombamento também. Essa curva que preocupa é um trecho que já houve registro de quantos acidentes. A gente teve em 2011, né, um acidente envolvendo a Miss Débora Lira, que teve a sogra que faleceu no local entre dois veículos e foram 2 quilômetros adiante. Isso, nós fizemos um levantamento neste ano, 1 quilômetro antes desse ponto do acidente e 1 quilômetro depois. Nós temos 4 acidentes registrados somente naquele local. É uma curva, sim, a velocidade é reduzida ali, o máximo permitido 60 km por hora. Tá? Então, essa sinalização de ultrapassagem proibida, a sinalização de velocidade, é para que o condutor siga essas regulamentações para evitarmos acidente. Uma vez não seguida, claro, fica sujeito a uma tragédia como essa. Agora, superintendente, olha, nós tivemos a maior tragédia aqui do Espírito Santo, virou destaque internacional, a gente postou até no nosso Facebook, noticiários em páginas na Europa, na Índia, na China, né, na Espanha, todo mundo falando dessa tragédia. O senhor que esteve lá, o que o senhor pode relatar em relação a ter visto isso ter acontecido no nosso estado sem a gente, né, esperar e de uma forma tão drástica mesmo como foi? Já tinha visto algo parecido? Com certeza não. Abalou psicologicamente toda a nossa equipe. Nós fomos os primeiros a chegar no local para iniciar o socorro às vítimas e o relato é assim... desapontador por tudo que aconteceu e até mesmo pela nossa impossibilidade de ajudar a todos. O veículo já em chamas, não tínhamos condições de entrar para tentar salvar mais pessoas, mas aquilo que foi possível nós fizemos, claro, com o apoio do Governo do Estado, a Polícia Civil, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, a concessionária também deu muito apoio, por isso que nós conseguimos ainda socorrer mais pessoas e é difícil até falar assim, de evitar um mal maior, mas esse era o objetivo, de minimizar os problemas naquele momento. Mas imagina o desespero na hora, né? Não ter essa impossibilidade até de outros passageiros que viram seus colegas de assento ali estarem queimados, gritando e não conseguir evitar 22 mortes. Realmente. Triste, mas a gente espera agora os trabalhos de vocês fizeram um trabalho dentro do possível, obviamente, agora vão fazer essas apurações. Muito obrigada pelo senhor ter vindo aqui ao vivo no Ronda Geral, passar essas informações para o povo capixaba, todo mundo comenta, tá todo mundo... Eu chego a me arrepiar, é porque a gente se coloca no lugar, né? E a gente espera que realmente
puna quem fez isso, que a gente haja com mais rigor nas nossas estradas, nas fiscalizações, no investimento que venha de Brasília, que seja, mas para colocar efetivo, trabalhando nessas balanças para poder operar e evitar assassinos em potenciais que possam existir, que a gente sabe que tem muita imprudência também. Muito obrigada. Bom, a gente continua falando dessa tragédia daqui a pouco no Ronda. Aliás, no dia de ontem a gente falou... Aliás, eu vou continuar falando agora, porque saindo do fato em si, mas mostrar que, além da tristeza, muitos capixabas colocaram em prática a solidariedade. Pois é, gente, o Hemocentro ficou lotado de pessoas que decidiram doar sangue às vítimas, doar vida. E elas permaneceram internadas, essas vítimas. Vamos ver na reportagem que eu fiz ontem, no LED. Da tragédia à solidariedade, uma multidão em prol da vida. Poucas horas após o noticiário sobre o grave acidente com mais de 20 mortos, o Hemocentro do Espírito Santo recebeu quase 1.000 pessoas. O Ronda Geral acompanhou durante a tarde. Olha, a todo momento não para de chegar gente para vir doar sangue. Tem um ônibus aqui do Hemóis que foi acionado para complementar, ajudar no reforço. Mas olha a situação da entrada. Praticamente não dá para a gente, chegar até a sala principal, onde estão sendo distribuídas as senhas. A gente vai verificar aqui agora com o número que está. Muita gente querendo ajudar, depois de tantas vítimas precisando. Vamos tentar entrar aqui, falar com algumas pessoas. Olá, boa tarde. Boa tarde. Veio doar depois da tragédia, né? Viemos aí com solidariedade, o povo capixaba é solidário, né? A gente veio ajudar. Depois do apelo nas mídias, a gente não poderia deixar ajudar, né? As pessoas que necessitam nesse momento. Então, hoje eu vim para doar, o sangue, vi a reportagem na televisão do que aconteceu, da tragédia que aconteceu. Aí eu vim para doar. Pessoas que saíram do trabalho, que se reuniram em grupos na internet, doadores antigos e os que vieram pela primeira vez. Wanda, você veio doar especialmente após essa tragédia? Isso, eu estava em casa vendo a TV, aí via eles pedindo, eu vim doar. Fiquei sensibilizada, e vim doar. Eu estou de férias, aí vim fazer uma doação. Seria a primeira vez? A primeira vez. Cada um com seu esforço, mas em comum a vontade de ajudar o próximo. Pacientes como a Rita de Cássia, que doa há 6 anos e retornou após saber do acidente. Já dou há bastante tempo, assiduamente, mas assim, a gente acaba se mobilizando pelo fato da tragédia, ter tantas pessoas precisando, acaba se mobilizando, O diretor do Hemóis acompanhou todo o trabalho de perto. Diante de tantos atendimentos e da capacidade de equipes, decidiu limitar a 650 senhas e agradeceu às inúmeras outras pessoas pela solidariedade, pedindo que retornassem em outros dias. Eu gostaria que vocês voltassem amanhã. A gente está montando uma estrutura externa aqui com ônibus. Qualquer semana que vem, continue doando sangue, porque acidentes desse tamanho não acontecem todo dia, mas acidentes pequenos que existem, não só acidentes e outras doenças, exigem a necessidade de sangue todos os dias. E muito obrigado por vocês, muito obrigado pela solidariedade de vocês. Foi contagiante ver esse sorriso, no povo ali que enfrentou fila. Tava aquela confusão ali aparente, mas todo mundo se organizando num prol, no mesmo objetivo, em prol da vida, sabe? Dando as mãos, esperando, dando preferência para o outro e sorrindo, mesmo que tivesse que ir embora. Poxa, fui ali, esperei um tempo, mas hoje o Hemocentro foi sucesso. A gente viu no Tribuna Notícias como que encheu também, como que as pessoas conseguiram, assim, fazer a sua parte. Eu acho que a gente só precisa refletir só uma coisinha. Eu sei que é difícil, nós brasileiros às vezes nos tocamos em algumas circunstâncias mais drásticas, solidarizar na dor. Falo isso também por mim, nós somos perfeitos, temos nossas falhas. Ontem mesmo, quando eu estava no Hemocentro, eles pediram muito sangue O negativo, AB,
Então, são sangues mais raros, ou doadores ou receptores universais. O O negativo, ele é um sangue que pode passar para outras pessoas. E eu sou O negativo. Tentei doar ontem, mas não passei no crivo lá do questionário por causa de uma gripe. E então vou deixar isso para uma próxima vez. A gente não precisa esperar que aconteça algo. A gente pode doar o ano todo. E eles estão de braços e coração abertos para poder receber. Lembrando, gente, que só pode doar quem tem entre 16 e 69 anos. 16, quando é menor de idade, pede autorização para os pais, mas tem essa idade aí. Os menores, como eu falei, precisam dessa autorização. E basta procurar as unidades de Vitória, Serra, Linhares, Colatina e São Mateus. E fica a dica aí, quem sabe futuramente, né, ampliar essa rede de coleta, como tem o ônibus itinerário, ampliar isso para bairros também, para a gente angariar mais pessoas que possam passar por essa triagem e fazer a doação de sangue. Isso foi unânime ali nas redes sociais ontem, todo mundo elogiando, né, a atitude do povo capixaba. Bom, mudando de assunto, continuando os BOs agora do estado, a gente vai falar de um crime na Serra que está intrigando a polícia. O acionamento foi de um acidente de trânsito, primeira impressão. Mas aí ao chegar no local, os policiais encontraram 2 jovens assassinados. Um deles teria morrido sem dever nada. Vamos ver. Os 2 homens foram encontrados dentro do veículo. Ambos levaram tiros na região da cabeça. Quem dirigia o carro era Felipe Paradiso Ferreira, de 19 anos. E no banco do carona estava Richardson Oliveira, de 29. O carro onde estavam foi parar dentro dessa garagem, como se fossem estacionar. A polícia foi acionada para uma ocorrência de trânsito aqui no bairro São Patrício, tanto que a primeira viatura a chegar ao local foi uma viatura do batalhão de trânsito. Mas os policiais, ao verificarem a situação, acabaram descobrindo dentro do carro 2 vítimas, 2 jovens que foram assassinados. Só que, de acordo com testemunhas que contaram aos policiais, o carro estava em movimento e o motorista entrou certinho naquela garagem que no momento estava com as portas abertas. A suspeita é que o alvo seria Richardson. Felipe apenas teria dado uma carona a ele e teria morrido de graça. Mas Felipe, ó, ele não é envolvido com droga, todo mundo gosta dele aqui. Lá embaixo, na pracinha, ele solta pipa o tempo todo. Meu sobrinho era um menino muito bom. Um menino espetacular, que no nosso bairro todo mundo gostava dele. Simplesmente foi no lugar errado, na hora errada e com a pessoa errada, porque ele saiu daqui para entregar uma peça. E por causa dessa carona, que é a carona que ele não voltou mais. Estranho foi acionar como um problema de trânsito, né? E depois ser um caso de polícia criminal, um homicídio com 2 jovens e um será que tem ou não a ver, intrigando, mas quem tiver denúncias aí na região que possa fazer por 181. Bora mudar de assunto, né? Dar um astral aqui na sexta-feira, falar de notícia boa também, pessoal. Para você que quer tranquilidade, morar num lugar aconchegante, bom, tranquilo. A MRV acaba de avisar pra gente aqui que o Parque Vila Topázio já está com as obras aceleradas. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que muito em breve você já vai poder curtir a praticidade de morar pertinho do shopping e de tudo também que facilita o seu dia a dia lá em Vila Betânia. Faz o seguinte, acelere também e garanta já o seu AP de 2 quartos. É um condomínio fechado, gente, com segurança, lazer completo, elevador. E você acha que vai pagar mais caro por isso? Tudo? Que nada. Que com a maior construtora do Brasil, o seu AP sai a partir de apenas R$ 129.900 ou com entrada em até 36 vezes e até um descontaço de até R$19 mil no Minha Casa Minha Vida. Tá esperando o quê? Agarra logo essa chance, agarrou. Vai lá, confere o apartamento, vai visitar a obra. Ligue no 4004-9000, você pode agendar, se informar e ver também no site as fotos, né, as condições, mrv.com.br. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, continuando a falar sobre a tragédia na BR-101, que resultou na morte de 22 pessoas, e o secretário de Segurança Pública falou com a imprensa. Já já eu mostro. Ronda Geral está de volta. E o secretário de Segurança Pública aqui do Espírito Santo, André Garcia, falou no final da manhã de hoje com a nossa imprensa sobre a liberação, a identificação dos corpos das vítimas também. Além disso, ele esteve nos hospitais. Rodou. Bem, nós estamos acompanhando isso desde o começo, essa situação trágica, e hoje pela manhã fui acompanhado do secretário de Direitos Humanos, Dr. Júlio Pompeu, da secretária de Comunicação,
para fazermos a visita às vítimas que estão internadas no Hospital Jaime. Visitamos 3 deles que estão lá recebendo todo o tratamento necessário para a recuperação. Conseguimos conversar com 2 deles e estão orientados, conversando normalmente. Agora aqui, né, Meli, como é que são os trabalhos hoje? Basicamente é o que a gente vem dizendo. Aqui, houve corpos e houve condições de se fazer a identificação normal, o procedimento normal, papiloscópico. Houve também identificação visual, né, por alguns parentes, e outros deles, são 10, não é isso, doutor? 11 deles, perdão, que deve ser feito o exame de DNA, porque não houve condições de fazer a identificação pelos métodos tradicionais. A liberação desses corpos deve acontecer? Vocês pretendem que aconteça total, sem até quando? Isso vai depender das circunstâncias. No caso da identificação papiloscópica, isso pode ser feito em 48 horas. No caso do exame DNA, nosso perito está aqui para explicar melhor, mas ele já nos adiantou, dependendo do material coletado, isso pode acontecer em 10 dias, não é? Dependendo da qualidade do material, ou em até 30 dias. A gente está falando da questão prontual ali, desse sofrimento, né, que é essa angústia de corpos no DML. A gente viu essas lotações acontecerem em outras circunstâncias, agora estão sendo feitas liberações, o conforto às famílias, as empresas responsáveis dando o devido apoio, o governo também apoiando, dando respostas, mais informações do Tribuna Notícia segunda edição. Agora, o que eu quero dizer, além de tudo isso, que eu até aproveitando a vinda do superintendente da PRF, é a gente agora unir forças, os governos em geral, a gente tem ano eleitoral no que vem, eu acho que unir forças agora para bater na resolução para impedir novas tragédias como essa. A gente vê as estradas, que são em transportes de pedras e também condições de todos os gêneros que a gente pode mover de acidente de trânsito, campanhas, né, que a gente vê de contra a bebida na direção, o que é feito. Mas eu acho que fazer uma força-tarefa e aproveitar esse momento de comoção geral no país todo que está, né, assistindo a essa tragédia e agora brigar por mais melhorias, por investimentos nessas estradas o quanto antes. E eu diria até escoamentos de alta produção por via férrea, sabe? A gente fala, não é surreal isso não. Então, eu acho que não tem que estar junto com o carro de passeio, eu acho que tem algumas linhas que poderiam ser subjacentes. Mas, enfim, deixa isso para um próximo capítulo. Vamos mudar de assunto. Em Jardim Camburi, um motorista de van escolar foi preso acusado de abusar de 3 crianças. Olha que drástico. Essas investigações da polícia apontam que Nivaldo Carlos, de 56 anos, ele tocava as partes íntimas das crianças, pedia que elas também fizessem, né, tocassem nele em segredo. E as vítimas do homem foram 2 meninas de 4 e 5 anos, além ainda de um garoto de 7. A avó de uma dessas crianças que denunciou. Graças a Deus essa avó percebeu a tempo, gente. As 3 vítimas confirmaram os abusos em depoimento. Nivaldo já respondia pelo mesmo crime. Olha isso, que teria ocorrido em 2016, ano passado. Agora ele acabou preso por estupro de vulnerável e encaminhado ao presídio. Adiantou essa prisão? O cara tá pedófilo, gente, pelo amor de Deus. Foi acusado disso em 2016. Está solto, trabalhando com crianças, com van escolar. Olha a responsabilidade que nós temos de colocar nossos filhos, né, nossas crianças, em qualquer transporte, com regulamentação. Aí vai dizer que é preconceito olhar a ficha criminal porque ele se recuperou. Cara, é uma coisa, um paralelo muito absurdo, porque agora ele está abusando de crianças novamente. Isso com 3 que soube agora, sem quem dirá outras talvez possam ter sido vítimas. Está preso, eu espero que dessa vez ele fique e nem tratamento deve dar jeito com uma situação dessa. Vamos fazer mais um break, né? Daqui a pouco eu volto com a sua participação no nosso Face. Até já. De volta com Ronda Geral e a gente vai para o LED, ver as mensagens no Facebook. A Leia Lamego dando boa tarde, é triste isso para a família nessa hora. Eu postei sobre a repercussão da tragédia internacionalmente, né? Sites de notícias de fora, da Europa, da União Europeia, da Índia, de vários lugares da Espanha, mostrando o que aconteceu aqui no Espírito Santo. Então, o Thiago das Neves agora dizendo loucura, vidas ceifadas, lamentável. Érica também dando lamentável, estamos em luto, força família, foram decretados 3 dias, né, pelo governador. Ivone Dias, Débora, que Deus cuide de cada família que perdeu seus entes queridos, coração despedaçado. Ô, Ivone. Gustavo Sassenburg, Débora, em pensar que segunda-feira
Cheguei de São Paulo e passei nessa rodovia. Em agosto, volto novamente por ela. A gente fica assustado com tudo isso, pensativo. Sente o coração apertado pelas pessoas que se foram e as famílias que sentiram para toda a vida a dor da perda e a saudade. É mesmo, Gustavo? Força para todos, né? Janete Corrêa também muito triste, que Deus esteja confortando cada coração, dando forças para suportar essa dor. Kennedy Santos, muito triste, que Deus possa ajudar a cada uma dessas pessoas que sofreram com a morte de alguém. Até aproveitando que o Gustavo falou, eu vou viajar sábado, vou para o Rio também, volto domingo, ia voltar de ônibus, já deu uma alteração aí para vir de avião, também rezar, é Deus, não é uma coisa complexa. Só antes de encerrar, gente, eu quero dar um beijinho para a Aline e para a Rose, aliás, para todas as meninas, a galera que trabalha lá no Salgadinho da Soraya, que eu liguei para elas hoje, elas pediram para dar um beijo, falei, vamos dar um alto astral um pouquinho para encerrar a sexta, mas que diante, né, desse clima triste da semana, lógico que eu não poderia desejar conforto, né, que Deus dê muita paz e conforto no coração de todos nós, porque mesmo que não tenha sido com a gente se coloca no lugar, podia ser a gente. Então vamos dar as mãos, orar, sempre pedindo proteção e paz. Ficamos por aqui, que tenham um final de semana, né, de reflexão e de conforto mesmo. Até segunda.